Existe um momento que divide a vida de qualquer pessoa em dois capítulos distintos. Não é um evento externo. Não é uma virada de sorte. Não é uma oportunidade que apareceu. É um momento interno, silencioso, muitas vezes invisível para todos ao redor, mas absolutamente decisivo para tudo que vem depois. É o momento da decisão real, não a decisão que você anuncia nas redes sociais, não a decisão que você toma quando está motivado e que abandona na primeira resistência. A decisão genuína, profunda, inabalável, que uma vez tomada muda a direção de tudo que se segue. Esse é o momento que Napoleon Hill estudou com mais profundidade do que qualquer outro em sua pesquisa. E o que ele descobriu vai mudar a forma como você pensa sobre decisões para sempre. Hill dizia que a decisão é a única força que o ser humano tem controle total sobre ela. Não sobre o que acontece ao redor, não sobre as circunstâncias externas, não sobre o que outros fazem ou deixam de fazer, mas sobre o que decide. E dessa decisão, tomada com clareza e compromisso genuíno, emerge uma força que reorganiza as circunstâncias ao redor com uma precisão que parece sobrenatural, mas que é a consequência natural da lei que governa a relação entre decisão e resultado. Esta manhã é o momento, não amanhã, não quando as condições forem melhores, não quando você se sentir mais pronto. Agora, porque Hill documentou repetidamente que as pessoas que mudam suas vidas de forma significativa não são as que esperaram pela hora certa. São as que decidiram que a hora certa é agora, independentemente das circunstâncias externas, e agiram a partir dessa decisão com uma consistência que as circunstâncias eventualmente tiveram que ceder. Você chegou até essa mensagem porque há uma decisão esperando para ser tomada na sua vida. Pode ser uma decisão que você tem adiado. Pode ser uma decisão que você tomou de forma superficial e precisa tomar de verdade. Pode ser uma decisão sobre quem você vai se tornar a partir de hoje. Esta manhã é o momento dessa decisão. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: hoje eu decido e não volto atrás. Não como uma frase, como o primeiro ato de uma decisão real que você vai honrar com cada escolha que fizer ao longo do dia. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma decisão de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar, mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se firmar, sinta o corpo se preparar. Você está no estado ideal para tomar uma decisão que vai mudar tudo. Hill conduziu uma análise detalhada dos perfis de centenas de pessoas que mudaram suas vidas de forma significativa. E em todas elas, sem exceção, havia um ponto de virada que podia ser identificado com precisão. Não um evento externo, uma decisão interna. Um momento em que a pessoa parou de negociar com a possibilidade de mudar e simplesmente decidiu que ia mudar, sem condições, sem plano B que incluísse não mudar, sem a porta de saída aberta para o caso de ficar difícil demais. Hill chamava esse estado de comprometimento total e dizia que era qualitativamente diferente de qualquer outra forma de intenção. Diferente de tentar, diferente de querer, diferente de esperar. O comprometimento total é o estado em que a questão de se vai acontecer deixa de existir, e a única questão que permanece é como vai acontecer. É o estado em que toda a energia que antes era gasta na negociação interna sobre se vale a pena passa a estar disponível para a execução do que foi decidido. E Hill documentou que esse estado, uma vez genuinamente alcançado, tem um efeito sobre as circunstâncias externas que vai além do explicável apenas pelo comportamento mudado. É como se o universo, ao perceber o comprometimento total, começasse a reorganizar recursos, pessoas e oportunidades em função daquele compromisso. Pontes aparecem onde havia apenas abismos, caminhos surgem onde havia apenas muros, pessoas certas aparecem no momento exato em que são necessárias. Johann Wolfgang von Goethe, que Hill citava frequentemente, escreveu algo que captura esse fenômeno com precisão poética. No momento em que alguém se compromete definitivamente, a providência também se move.
Toda sorte de coisas acontecem para ajudar alguém que de outra forma nunca teriam ocorrido. Josué 24, versículo 15, coloca a decisão com clareza radical. Escolhei hoje a quem servireis. Não amanhã. Hoje. A decisão como ato presente, não como intenção futura. E a escolha como algo que define não apenas o que você faz, mas quem você serve, a qual propósito sua vida está alinhada. Hill identificou que existem 5 qualidades que distinguem a decisão genuína, que muda tudo das intenções superficiais que não produzem mudança duradoura. Compreender essas qualidades é o que vai permitir que você não apenas tome uma decisão esta manhã, mas que tome o tipo de decisão que muda tudo. A primeira qualidade é a especificidade. Hill era implacável nesse ponto. Decisões vagas produzem resultados vagos. Eu decido ser mais saudável não é uma decisão. Eu decido caminhar 30 minutos todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa a partir de hoje, é uma decisão. Eu decido melhorar financeiramente não é uma decisão. Eu decido criar uma fonte de renda adicional de R$2.000 mensais até dezembro, usando meu conhecimento em X, é uma decisão. A especificidade não é burocracia. É respeito pelo poder da decisão. Uma decisão específica dá ao subconsciente um endereço claro para trabalhar. E o subconsciente, que é o motor por trás de toda mudança real, opera com a eficiência de um GPS quando tem o endereço certo, e com a ineficiência de alguém perdido quando não tem. A segunda qualidade é o comprometimento sem saída. Hill observou que as decisões mais poderosas eram as que não incluíam um plano B que preservasse a opção de não mudar. Não porque contingências são ruins, mas porque quando a mente sabe que tem uma saída fácil, ela a usa na primeira dificuldade. E a primeira dificuldade sempre vem. O comprometimento sem saída não é imprudência. É a decisão de que a mudança não é uma das opções, é a única opção. E quando a mente opera sem a saída fácil disponível, ela canaliza toda a criatividade, toda a persistência e toda a resolução de problemas para fazer funcionar em vez de para encontrar razões para parar. Há uma história famosa que Hill usava para ilustrar esse princípio. Quando o general espanhol Hernán Cortés chegou ao México em 1519, ordenou que os navios fossem queimados. Não havia mais retorno. A única direção era avançar. E a decisão de não ter saída criou nos soldados um nível de comprometimento e criatividade que teria sido impossível se a opção de recuar existisse. Você não precisa queimar navios literalmente, mas há algo valioso no princípio. Quando você toma uma decisão e então faz algo que torna o retorno custoso ou difícil, você ativa um nível de comprometimento que a intenção superficial nunca consegue alcançar. Diga agora, eu decido e ajo de forma que o retorno perde o apelo. Mais uma vez, eu decido e ajo de forma que o retorno perde o apelo. De novo, eu decido e ajo de forma que o retorno perde o apelo. A terceira qualidade é a velocidade de implementação. Hill documentou que as pessoas que realizavam mudanças significativas tendiam a agir sobre a decisão rapidamente, antes que a mente consciente tivesse tempo de construir argumentos contra. E as que demoravam para agir frequentemente encontravam que a energia da decisão havia dissipado e que uma nova rodada de negociação interna havia começado. Esse não é um convite à imprudência. É o reconhecimento de que entre a decisão genuína e a primeira ação existe uma janela de oportunidade que a hesitação pode fechar. E quando você age rapidamente sobre uma decisão genuína, você não apenas avança em direção ao objetivo. Você envia um sinal ao subconsciente de que esta decisão é diferente das anteriores, que desta vez você vai até o fim. Tiago 1, versículo 22 instrui: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvir e não agir é ilusão. A decisão que não se converte em ação rapidamente começa a se tornar mais uma intenção não realizada, que alimenta a narrativa de que você não consegue mudar. Seja cumpridor, haja. A quarta qualidade é a persistência além da motivação. Hill foi absolutamente preciso nesse ponto.
e contrariou uma das maiores ilusões da cultura de autoajuda. A motivação não sustenta mudança. Decisão sustenta mudança. A motivação vai e vem de acordo com o humor, com as circunstâncias, com a energia do dia. A decisão genuína permanece quando a motivação some. É por isso que as pessoas que dependem de motivação para manter mudanças raramente as mantêm por longo prazo, porque haverá dias sem motivação, garantidamente. E nesses dias, a única coisa que mantém o comportamento alinhado com a mudança é a decisão que foi tomada antes da motivação desaparecer. Hill dizia: a pessoa de decisão persiste onde a pessoa de intenção para, não porque é mais forte, porque o que a move não depende de força, depende de decisão. Aqui quero fazer uma pausa. O processo de tomar decisões genuínas e mantê-las com consistência é o cerne do que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva. Se você quer um sistema completo que te acompanha nesse processo, o link está fixado nos comentários. É o próximo passo natural para quem está levando a decisão de mudar a sério. A quinta qualidade é a identidade correspondente, e essa é a qualidade que Hill considerava o catalisador de todas as outras. Porque uma decisão que não muda a identidade, eventualmente é absorvida de volta pela identidade antiga. Quando você decide mudar seu corpo, mas ainda se vê como uma pessoa que não se cuida, a identidade antiga vai criar resistência à mudança. Quando você decide melhorar financeiramente, mas ainda se vê como alguém que não tem jeito para dinheiro, a identidade vai sabotar a decisão. Quando você decide ser mais consistente, mas ainda se vê como alguém que começa, mas não termina, a identidade vai confirmar esse padrão. A decisão que muda tudo precisa vir acompanhada de uma mudança de identidade. Não de eu estou tentando ser X para eu sou X. Não de eu quero me tornar Isis para eu sou Igis. A identidade que corresponde à decisão precisa ser instalada no subconsciente com a mesma urgência e consistência que a própria decisão. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A nova criatura não é a versão antiga tentando mudar. É uma identidade nova que emerge da decisão de estar em Cristo, de estar alinhado com o propósito maior. E essa identidade nova age diferente não por esforço, mas por natureza. Você não é quem você era antes de tomar a decisão desta manhã. Você é a nova versão que emerge dessa decisão. E essa nova versão age, pensa e cria de forma diferente, porque sua natureza é diferente. Agora vamos falar sobre o que Hill chamava de os inimigos da decisão. Os estados e padrões que impedem a tomada de decisão genuína ou que a sabotam após ser tomada. O primeiro inimigo é a procrastinação da decisão. Hill dizia que a procrastinação não é apenas o adiamento da ação, é o adiamento da decisão que precede a ação. E que cada dia em que a decisão é adiada, a energia disponível para tomá-la diminui. A janela vai se fechando. As razões para não decidir se acumulam. E o que poderia ter sido tomado com clareza num momento de alta energia vira uma batalha de anos de negociação interna. O antídoto é a decisão deliberada de decidir dentro de um prazo. Hill recomendava que, diante de qualquer decisão importante, a pessoa se impusesse um prazo para decidir, mesmo que fosse apenas de alguns dias, e que dentro desse prazo reunisse as informações necessárias, consultasse quem precisava consultar, refletisse com profundidade e então decidisse. Com o prazo, a tendência de procrastinar indefinidamente perde a base. O segundo inimigo é o medo do erro. A crença de que se você decidir errado, será irreparável, que a decisão errada vai te destruir ou pelo menos te afastar definitivamente do que deseja. E esse medo cria uma paralisia que impede qualquer decisão, mesmo as mais obviamente necessárias. Hill abordava esse medo com uma observação empírica simples. Nas histórias de centenas de realizadores que estudou, as decisões erradas eram parte invariável do caminho. Todos eles tomaram decisões que não funcionaram. Alguns tomaram muitas.
E o que diferenciava esses realizadores das pessoas que pararam de tentar não era a ausência de decisões erradas, era a capacidade de aprender com as decisões erradas e usar esse aprendizado para tomar a próxima decisão com mais sabedoria. A decisão errada não é o fim do caminho, é mais um ponto de dados que te aproxima da decisão certa. Provérbios 24, versículo 16 reafirma: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. As quedas, as decisões que não funcionaram, são parte do processo. O que define não é a queda, é o levantar. O terceiro inimigo é a opinião dos outros. Hill documentou que uma das maiores causas de decisões não tomadas ou abandonadas era o peso dado à opinião de pessoas que não tinham nem o compromisso com o objetivo do decisor, nem a responsabilidade pelo resultado. Pessoas que opinam com facilidade sobre o que você deveria ou não deveria fazer, mas que não vão sofrer as consequências se a opinião delas estiver errada. Hill era direto. Consulte quem tem o conhecimento específico necessário. Valorize a perspectiva de quem tem experiência relevante, mas não deixe que a opinião de quem não tem nenhum dos dois determine uma decisão que só você vai viver as consequências. Você é o especialista na sua própria vida, e a decisão que muda tudo precisa vir de dentro, não de fora. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a firmeza de quem está tomando uma decisão real. Eu decido com especificidade, comprometimento total e velocidade de implementação. Repita: eu decido com especificidade, comprometimento total e velocidade de implementação. Minha decisão persiste além da motivação, porque é mais profunda que o humor do dia. Repita: minha decisão persiste além da motivação, porque é mais profunda que o humor do dia. Eu não sou quem eu era antes desta decisão. Sou a nova versão que emerge dela. Repita: eu não sou quem eu era antes desta decisão. Sou a nova versão que emerge dela. Eu ajo rapidamente sobre minhas decisões, antes que a hesitação feche a janela. Repita: eu ajo rapidamente sobre minhas decisões, antes que a hesitação feche a janela. Eu começo o meu dia vencendo, porque a decisão que muda tudo foi tomada agora. Repita com tudo: eu começo o meu dia vencendo porque a decisão que muda tudo foi tomada agora. Sinta o peso e a clareza de cada uma dessas declarações. Sinta a diferença entre palavras ditas e decisões tomadas. Napoleon Hill concluiu que a decisão é o diferencial definitivo. Não talento, não recursos, não circunstâncias. Decisão. A capacidade de decidir com clareza e manter a decisão com consistência é o que separa as histórias que mudam de curso das que continuam nos mesmos trilhos indefinidamente. Você tem essa capacidade. Você a exerceu hoje ao ouvir essa mensagem, ao repetir essas afirmações, ao escrever o decreto nos comentários, e agora vai exercê-la nas escolhas que vai fazer ao longo do dia. Cada escolha alinhada com a decisão desta manhã é um voto pela versão de você que decidiu ser. E os votos se acumulam. E a versão que acumula mais votos é a que prevalece. Vote bem hoje. Vote com cada escolha. Vote com cada ação. Vote com cada momento em que você poderia ter desistido, mas não desistiu. E se você quer esse processo de tomada de decisão e manutenção de comprometimento estruturado num sistema completo, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: hoje eu decido e não volto atrás. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração da decisão genuína, a que divide a vida em antes e depois. E o depois começa agora. Curta esse vídeo se as 5 qualidades da decisão que muda tudo fizeram sentido para você esta manhã. Compartilhe com alguém que está preso na indecisão e precisa entender que a hora certa de decidir é sempre agora. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de decisão e construção esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, a decisão que muda tudo começa agora. Não depois que as condições melhorarem. Não quando você se sentir mais pronto. Agora, com o que você tem. De onde você está. Decida.
e observe tudo mudar. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre decisão e tempo que vai mudar a forma como você pensa sobre o momento certo para decidir. Ele dizia que a maioria das pessoas espera pelo momento certo para tomar decisões importantes. Espera ter mais dinheiro, mais tempo, mais informação, mais certeza. E enquanto espera, o momento certo nunca chega porque o momento certo não é uma condição externa, é um estado interno. É o estado de quem decidiu que agora é suficiente para começar. Hill documentou que as melhores decisões que estudou não foram tomadas em condições perfeitas. Foram tomadas em condições imperfeitas por pessoas que decidiram que imperfeito agora era melhor do que perfeito nunca. Que o caminho imperfeito que começa hoje chega mais longe do que o caminho perfeito que nunca começa. Essa é a sabedoria que separa quem realiza de quem planeja realizar. Não há ausência de planejamento. A disposição de começar antes que o plano esteja perfeito, de decidir antes que todas as dúvidas estejam resolvidas, de agir antes que todos os recursos estejam disponíveis. Porque os recursos, as respostas e os caminhos frequentemente só aparecem para quem já está em movimento. A decisão antecede os meios, e os meios respondem à decisão. Deuteronômio 31, versículo 6 diz: Sede fortes e corajosos, não temais nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Ele não te abandonará nem te deixará. A força e o coragem não são pedidos para antes da decisão. São a postura de quem decide com Deus caminhando ao lado. Não com Deus esperando para ver se você decide antes de ajudar. Caminhando ao lado enquanto você dá o passo. Dê o passo. Deus caminha ao lado, e o impossível cede ao passo dado com fé. Essa é a decisão desta manhã, e ela já foi tomada. Agora é agir. Até amanhã cedo, com mais um dia de decisão vivida, não apenas declarada. E há uma prática que Hill recomendava especificamente para consolidar decisões importantes que merece ser mencionada antes de fechar. Ele chamava de declaração de comprometimento escrita. Diferente das afirmações verbais, a escrita tem um efeito de solidificação que a voz sozinha não consegue replicar. Quando você escreve uma decisão, ela se torna mais real, mais concreta, mais difícil de ignorar do que quando apenas a pensa ou a fala. A declaração de comprometimento escrita que Hill propunha tinha 3 elementos. Primeiro, a decisão específica em uma frase clara. O que exatamente você decidiu? Segundo, a razão profunda por trás da decisão. O porquê que é maior que o conforto imediato de não mudar. Terceiro, a primeira ação específica que você vai tomar nas próximas 24 horas em direção a essa decisão. Esses 3 elementos juntos criam o que Hill chamava de âncora de comprometimento. Uma referência concreta a que você pode voltar nos momentos em que a motivação cair, em que as dúvidas retornarem, em que a tentação de procrastinar for mais forte. Você lê o que escreveu e se reconecta com a decisão que tomou quando estava claro. Abacuque 2, versículo 2 diz: Escreve a visão e grava-a em tábuas, para que o que a lê corra. A visão escrita cria velocidade. A decisão escrita cria comprometimento. Grave em tábuas a decisão desta manhã. E quando a vida tentar apagá-la, você vai saber onde encontrá-la. Depois que esse vídeo terminar, escreva sua decisão, nos 3 elementos, e leia amanhã cedo antes de ouvir a próxima mensagem. E depois de amanhã. E depois de amanhã, até a decisão estar tão instalada que ela não precisa mais ser lida, porque já se tornou quem você é. Essa é a decisão que muda tudo. E ela começa com você escrevendo as primeiras palavras depois que esse vídeo terminar. Decida, escreva, haja e observe tudo mudar. Boa manhã. Que a decisão desta manhã seja o ponto que divide o antes e o depois da sua história. E antes de fechar completamente, Hill compartilhou algo sobre decisão e relacionamentos que raramente é mencionado, mas que tem impacto enorme sobre a capacidade de manter decisões ao longo do tempo. Ele observou que as pessoas que mais facilmente mantinham decisões importantes eram as que as compartilhavam, com pelo menos uma pessoa de confiança que podia responsabilizá-las por honrá-las. Não compartilhar com todos.
com uma pessoa, alguém que você respeita, que quer seu crescimento genuinamente e que vai te perguntar de vez em quando como está a decisão. Esse elemento de responsabilidade externa não substitui a decisão interna, mas cria uma camada de comprometimento que apoia a decisão nos momentos em que a pressão interna não é suficiente. Hill chamava isso de parceiro de responsabilidade e dizia que a diferença entre quem mantém decisões e quem as abandona frequentemente se resumia a ter ou não ter alguém que tornasse o abandono socialmente custoso, além do psicologicamente custoso. Eclesiastes 4, versículo 9 diz: melhor são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A decisão mantida com suporte é mais forte do que a decisão mantida sozinha, não porque você precisa de aprovação, mas porque o comprometimento compartilhado cria uma responsabilidade adicional que fortalece a decisão nos momentos mais difíceis. Compartilhe sua decisão com alguém de confiança. Peça que te pergunte sobre ela. E use essa responsabilidade como uma das ferramentas que vai manter o comprometimento vivo, além dos primeiros dias de motivação. Porque a decisão que muda tudo não é a que você toma quando está animado. É a que você mantém quando o entusiasmo passou e a realidade do trabalho ainda está à frente. Mantenha, todos os dias, um voto de cada vez. Nos vemos amanhã cedo, com mais um dia de decisão vivida e mais um voto pela versão de você que decidiu ser. Uma última coisa que Hill observou sobre decisão que merece ser dita. Ele dizia que cada decisão genuína que você toma e honra, independentemente do resultado, fortalece o músculo da decisão. Torna a próxima decisão mais fácil de tomar, mais fácil de manter, mais natural de agir sobre ela rapidamente. E o inverso também é verdadeiro. Cada decisão tomada e abandonada enfraquece esse músculo. Cria a narrativa interna de que você é alguém que decide, mas não cumpre. E essa narrativa, instalada no subconsciente através de repetição, se torna uma das crenças limitantes mais difíceis de dissolver. Por isso, a decisão mais importante que você pode tomar não é necessariamente a maior. É a que você vai honrar, porque honrar uma decisão, mesmo que pequena, fortalece o músculo. E um músculo forte toma decisões maiores e as honra também. Comece com a decisão desta manhã. Honre-a hoje, e amanhã será mais fácil, e depois mais ainda, até que ser uma pessoa de decisão não seja um esforço, mas uma identidade. Você está construindo essa identidade agora. Um voto de cada vez, uma decisão honrada de cada vez, uma manhã de cada vez. E é uma identidade que muda tudo. Boa manhã. Que hoje seja o primeiro dia da sua identidade de decisão consolidada.